Você já parou para pensar se está realmente salvo? Não se apresse em responder, porque talvez, por mais que vá à igreja, leia a Bíblia ou até ore todos os dias, você ainda esteja perdido. A verdade é que milhões vivem enganados, crendo que estão no caminho do céu, quando na realidade caminham lentamente rumo ao juízo eterno. Esta mensagem não é para quem quer ouvir o que agrada, é para quem tem sede da verdade. A salvação não é um sentimento, não é uma emoção, nem uma tradição herdada. É uma transformação real, um novo nascimento, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Hoje, você será confrontado com a pergunta mais importante da sua vida: eu estou de fato salvo? Não fuja dessa verdade, porque dela depende sua eternidade. Há um chamado que ecoa no espírito humano, mas que muitos aprenderam a ignorar. Não é o som de um trovão, nem o estrondo de uma voz que estremece os céus. É mais sutil. É o sussurro de Deus, penetrando o coração no silêncio das madrugadas, nos vazios da alma, nos momentos em que o mundo não consegue mais preencher o que só o céu pode tocar. Mas a pergunta que precisa ser feita é: por que tantos que se dizem cristãos não conseguem mais ouvir essa voz? O problema não é que Deus parou de chamar. O problema é que aprendemos a silenciar sua voz com distrações, religiosidade e autojustificação. Vivemos em uma geração que confunde presença de igreja com presença de Deus, que substituiu transformação por conformismo, que fala de Cristo com os lábios, mas continua entronizado em si mesmo. E o resultado é alarmante. Multidões que se dizem salvas, mas vivem como se nunca tivessem encontrado o Salvador. Foi exatamente esse tipo de pessoa que Jesus confrontou em João 3. Nicodemos não era um homem comum. Ele era um mestre entre os judeus. Conhecia a lei, praticava os rituais, liderava os religiosos de sua época. Se alguém tinha a aparência de salvação, era ele. Mas quando se encontrou com Cristo, ouviu uma verdade que abalou suas estruturas. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nascer de novo. Eis o ponto onde muitos tropeçam. Querem a bênção, mas não querem o novo nascimento. Querem as promessas, mas não querem a cruz. Nicodemos representava todos aqueles que frequentam os cultos, falam em nome de Deus, mas que nunca permitiram que Deus os quebrasse por dentro. O chamado de Jesus a ele não foi para um novo ensinamento, mas para uma nova vida, porque religião sem novo nascimento é engano, e um engano mortal. Você pode ter sido batizado, pode ter sido apresentado ao Senhor, pode até servir em algum ministério, mas se o seu coração não foi transformado pela graça, se o velho homem ainda governa sua vida, você ainda não nasceu de novo, porque a salvação não é comportamento reformado, é natureza trocada. É quando o Espírito Santo entra e começa a fazer morada, arrancando as raízes do pecado e plantando a semente da eternidade. Jesus explicou isso a Nicodemos com palavras que continuam ecoando até hoje. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A obra de Deus não é previsível, não é mecânica, não segue fórmulas humanas. O novo nascimento é um milagre espiritual que muda não apenas o destino de alguém, mas a essência. E esse milagre não acontece por tradição, por herança familiar ou por frequência religiosa. Ele acontece quando alguém escuta o chamado silencioso de Deus e responde com entrega total. Mas muitos hoje já nem percebem mais esse chamado. Estão anestesiados, correm atrás do sucesso, das bênçãos materiais, das respostas rápidas. Enchem a agenda com atividades e esvaziam o espírito da presença de Deus. Já não choram mais ao ouvir uma palavra que confronta. Já não se arrependem mais quando caem.
Justificam, racionalizam, explicam, mas não se quebram. E é nesse estado que o coração vai se tornando de pedra, insensível, morto, religioso, mas morto. Quantos estão como Nicodemos, respeitados, admirados, cercados por conhecimento bíblico, mas sem vida espiritual? Quantos estão como ele, procurando Jesus à noite em segredo, com medo de serem confrontados à luz do dia? Nicodemos tinha dúvidas que o ritual não podia responder. Ele sentia um vazio que os títulos não preenchiam. Ele procurava algo que a religião não conseguia oferecer. E Jesus não suavizou a resposta. Ele não disse, continue do jeito que está. Ele disse, nasça de novo. Uma ruptura, um recomeço, uma morte para que a verdadeira vida começasse. O Espírito de Deus ainda chama, ainda move corações, ainda sussurra no meio do cansaço, da culpa, da vergonha. Mas será que ainda estamos ouvindo? Será que conseguimos silenciar o ruído do mundo, da carne e do ego, para ouvir a suave voz de Deus dizendo, venha para mim e eu farei tudo novo? Essa é a tragédia da fé superficial. Muitos pensam estar em paz com Deus, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Ele. A salvação não pode ser herdada, não pode ser simulada, não pode ser imposta. Ela é fruto de um encontro pessoal com o Cristo vivo, que nos chama para morrer com Ele e ressuscitar em novidade de vida. Não podemos mais ignorar esse chamado, porque cada vez que o rejeitamos, o coração se torna mais endurecido. Cada vez que adiamos a entrega, nos afastamos mais do arrependimento. E há um ponto, Deus sabe qual, em que o chamado se cala. Não porque ele desistiu, mas porque o homem fechou tanto seu coração, que já não há espaço para a graça entrar. Hoje o Espírito ainda sopra, ainda chama, ainda busca corações disponíveis para nascer de novo. Não se apegue à aparência, não se esconda atrás de cargos ou experiências passadas. Olhe para dentro de si e pergunte, eu nasci de novo? Porque essa é a única pergunta que, se não for respondida com sinceridade, pode custar sua eternidade. O Senhor está chamando, não com gritos, mas com o mesmo amor que confrontou Nicodemos naquela noite. A porta está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O tempo de nascer de novo é hoje. E quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito ainda está soprando. Há uma mentira sutil que tem se infiltrado em corações, sinceros e, ao mesmo tempo, distraídos. Uma mentira que veste trajes de virtude, mas nega o poder do Evangelho. Essa mentira diz, se eu for uma boa pessoa, Deus me aceitará. Parece correto, parece justo, parece até espiritual, mas é completamente contrário à verdade da salvação. Porque ninguém será salvo por ser bom. A salvação não é prêmio por bom comportamento, é milagre da graça de Deus. A Escritura é clara, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas a mente natural luta contra isso. Há dentro do ser humano um desejo profundo de merecer, de provar seu valor, de apresentar a Deus algum tipo de justificativa. Mas eu ajudei os pobres, mas eu nunca roubei, mas eu sou uma pessoa honesta. E tudo isso pode até ser elogiável aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é insuficiente. Porque a salvação não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo já fez por você. Isaías foi ainda mais direto. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Sim, até as nossas boas obras, sem Cristo, são impuras. Porque vem de um coração que, por natureza, é corrompido pelo pecado. O problema não está apenas nas ações, está na fonte. E essa fonte só pode ser purificada pelo sangue do Cordeiro.
A ilustração mais vívida desse engano está em Marcos 10, quando Jesus encontra um jovem rico, um homem exemplar, religioso, observador da lei, respeitado. Ele se aproxima do mestre e pergunta: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Ele queria saber o que fazer. Ainda acreditava que a salvação era conquistada por mérito. Jesus, com sabedoria, começa testando sua obediência. "Conheces os mandamentos?" E o jovem, com confiança, responde: "Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude." Até aqui, ele parecia estar no caminho certo. Mas o Senhor, que vê além das palavras, olhou dentro da alma daquele homem e tocou no ponto central. "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Marcos 10, 21. Aquela foi a prova do coração, e ele falhou. O texto diz que ele se retirou triste porque possuía muitos bens. O problema não era a riqueza, era o apego, era a recusa em se render. O jovem queria uma fé confortável, que lhe garantisse a eternidade sem exigir transformação. Queria salvação, mas não queria entrega. Queria seguir a Deus, mas ainda ser senhor de si mesmo. Quantos hoje estão assim? Cheios de moralidade, de boas ações, de boas intenções, mas incapazes de abrir mão do que os domina por dentro? A boa conduta pode até esconder a decadência espiritual por um tempo. Pode impressionar os outros, pode construir uma reputação, mas diante de Deus é a condição do coração que conta. O jovem rico era moralmente reto, mas espiritualmente preso. A bondade exterior não era reflexo de uma nova vida. Era apenas verniz sobre uma alma não regenerada. A cruz não deixa espaço para glórias humanas. A cruz nos nivela. Ela declara que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus e que todos precisam de um Salvador. Ninguém subirá ao céu com medalhas no peito dizendo: "Eu mereci." Subirá apenas aquele que, com humildade, reconheceu: "Senhor, tem misericórdia de mim, pecador." A salvação começa no quebrantamento, não na autoconfiança. Muitos têm trocado o evangelho pela ética. Pensam que, ao evitarem pecados visíveis, já estão salvos. Mas não perceberam que a maior tragédia não é cair em pecado, é confiar em si mesmo. O fariseu da parábola, Lucas 18, 9 e 14, dizia: "Graças te dou porque não sou como os outros homens." Enquanto o publicano batia no peito e dizia: "Tem misericórdia de mim, Senhor." E foi este último que desceu justificado. Jesus não veio buscar os justos, ele veio buscar os perdidos. Mas quem confia em sua própria justiça não se reconhece perdido. E por isso, rejeita o socorro da cruz. A fé salvadora começa quando cessamos de nos justificar e permitimos que Cristo seja a nossa justiça. Há algo profundamente perigoso em acreditar que ser uma boa pessoa basta. Essa crença anestesia a alma, impede o arrependimento e constrói uma falsa paz. Mas o dia virá em que muitos ouvirão: "Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas." E ele dirá: "Nunca vos conheci." Mateus 7, 23. Porque o que salva não é o que você fez, é quem você se tornou pela fé em Cristo. O jovem rico não voltou. Ele saiu triste, mas não voltou. Ele viu a verdade, mas não se rendeu a ela. Ele teve a oportunidade da vida e preferiu suas posses. Hoje, muitos estão diante do mesmo Jesus. Ouvem a mesma verdade, são convidados a se renderem, mas continuam apegados ao orgulho, à segurança material, à aparência, à reputação, e assim recusam a única coisa que poderia salvá-los: uma entrega total. Ser bom não basta, ser ético não basta, ser respeitável não basta. O céu não está reservado aos moralistas.
está reservado aos redimidos, aqueles que reconheceram sua falência espiritual e correram aos pés do Salvador, aqueles que entenderam que não se trata do que eles são, mas do que Cristo é. Não se trata do que fizeram, mas do que Ele fez. Não se trata de méritos humanos, mas da graça soberana. O céu não é o destino dos bons, é o destino dos perdoados, dos lavados pelo sangue, dos quebrantados, dos que entregaram tudo como Jesus pediu ao jovem, não por obrigação, mas por amor, porque a verdadeira fé renuncia, segue e confia. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que o Senhor espera encontrar em nós. A porta estreita. Poucos entrarão, muitos se iludem. As palavras de Jesus não foram ditas para entreter, nem para massagear o ego humano. Foram palavras de vida eterna, mas também de confronto eterno. E uma das declarações mais severas que ele fez está registrada em Lucas 13:24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso não soa como o evangelho confortável que muitos estão pregando hoje. Um evangelho que promete bênçãos sem compromisso, céu sem arrependimento, paz sem renúncia. Mas a verdade é que a porta é estreita. Jesus nunca escondeu isso. Ele foi claro, direto, verdadeiro. Ele não diluiu o caminho. Ele o traçou com sangue, suor e lágrimas e avisou: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. O que significa isso? Significa que não basta querer. É necessário nascer de novo. É necessário estar preparado. A salvação é gratuita, sim, mas ela custou tudo a Jesus e exige tudo de nós. Não é pelo esforço humano, mas exige esforço espiritual, vigilância, renúncia, obediência, fé viva. E muitos simplesmente não estão dispostos a pagar esse preço. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, todas tinham lamparinas. Todas estavam esperando o noivo. Todas eram virgens, símbolo de separação, pureza exterior. Mas só 5 tinham azeite. A diferença não era visível até o momento decisivo. Todas pareciam estar no caminho. Mas quando o noivo chegou, metade estava vazia por dentro. Metade não tinha o que realmente importava: o óleo do Espírito. E o mais assustador é a frase final da parábola. Quando as loucas batem na porta, ouvimos do Senhor: em verdade vos digo que não vos conheço. Não disse: vocês erraram o endereço. Não disse: vocês chegaram tarde. Disse: eu não conheço vocês. Quantos hoje estão em igrejas, levantando as mãos, cantando louvores, ouvindo sermões, participando de ministérios, mas estão vazios por dentro? Quantos vivem de aparência, de lampejos emocionais, de memórias espirituais, mas já não têm óleo, já não têm intimidade, já não têm quebrantamento? A lâmpada pode estar bonita por fora, mas o interior está seco. O perigo do evangelho raso é esse. Ele gera uma multidão de pessoas religiosas, mas não regeneradas. Pessoas que amam os benefícios de Deus, mas não querem o Deus dos benefícios. Pessoas que querem o céu, mas não suportam o caminho estreito até ele. Jesus disse que o caminho da perdição é largo, espaçoso, fácil, e muitos entram por ele. Mas a porta da vida é estreita, apertada, exigente, e poucos a encontram. Repare que ele não disse poucos querem, mas sim poucos encontram. Porque muitos estão procurando no lugar errado, estão buscando aceitação nos aplausos, segurança na rotina religiosa, salvação nas emoções. Mas a porta estreita só é achada por aqueles que buscam com sinceridade, com quebrantamento, com sede real por Deus. Essa porta é estreita porque ela só permite uma coisa passar por ela: o coração entregue. Não passa o orgulho, não passa o pecado estimado, não passa o apego ao mundo, não passa a religiosidade vazia. Só passa o homem quebrado, redimido, que abandonou tudo para seguir o Mestre. E isso
não se compra, isso não se herda, isso não se imita, isso se vive. Muitos dizem, mas eu sou da igreja desde criança, eu tenho cargos espirituais, já vivi tantas experiências com Deus, mas isso por si só não é azeite. A presença do Espírito Santo se revela em transformação contínua, em frutos, em santidade, em obediência. Não é o passado que garante o futuro, é a fidelidade de hoje que mostra se estamos prontos para o noivo. A tragédia das virgens loucas foi pensar que haveria tempo, que poderiam improvisar, que poderiam resolver depois. Mas a porta se fechou. E o que Jesus está dizendo é que a eternidade não espera. O tempo da preparação é agora. O tempo da vigilância é hoje. A hora de buscar azeite é enquanto ainda se ouve a voz do Espírito. Existe um falso senso de segurança que está levando milhares ao engano. Um senso que diz, Deus é amor, Ele vai entender, Ele não me deixaria de fora. Mas a verdade é que Deus é justo e Ele já deixou claro o caminho. Ele não muda seu padrão por causa das nossas desculpas. Ele não adapta o Evangelho às nossas vontades. Ele permanece santo, imutável, soberano. Ele não aceita metade da entrega. Ele quer tudo. E quando Ele voltar, e Ele voltará, a porta se fechará. Não haverá mais tempo para comprar azeite. Não haverá mais oportunidade para consertos. Não haverá mais espaço para desculpas. Haverá apenas duas posições possíveis: dentro com o noivo ou fora com as lâmpadas vazias. E onde você estará? Esta é a pergunta que precisamos fazer antes que seja tarde, porque a ilusão da religiosidade pode ser doce agora, mas será amarga na eternidade. A porta estreita exige decisão, exige abandonar o que é confortável para abraçar o que é eterno. Exige coragem para nadar contra a maré. Exige discernimento para perceber que nem todo o evangelho pregado hoje é o evangelho de Cristo. A porta estreita ainda está aberta, mas ela não estará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O chamado de Deus ainda ecoa, mas a decisão precisa ser sua. O noivo está chegando. E ele não virá buscar aparência. Ele virá buscar quem tem azeite, quem está pronto, quem o ama mais do que ama a si mesmo. Que não sejamos achados entre os que ficaram do lado de fora. Que não sejamos contados entre os que ouviram, mas não vigiaram. Que estejamos entre os que mantêm a lâmpada acesa, o coração rendido e o Espírito Santo habitando plenamente dentro de nós. Porque no fim, não importa se todos pensam que você está pronto. Importa se o noivo reconhece você como dele, e só os que têm o azeite da verdadeira salvação entrarão. O peso do arrependimento. Sem ele, não há vida eterna. O que separa o homem de Deus não é apenas o pecado cometido, mas o orgulho que se recusa a reconhecê-lo. E é por isso que o arrependimento é o divisor de águas entre a vida e a morte espiritual. Ele não é uma formalidade, não é uma simples confissão repetida da boca para fora. Arrependimento verdadeiro é quebrantamento, é dor da alma diante da santidade de Deus. É uma decisão radical de abandonar o pecado e seguir pela estrada da santidade. Na cultura espiritual atual, muitos têm reduzido o arrependimento a uma emoção momentânea. Choram durante o louvor, sentem culpa durante a pregação, fazem promessas em momentos de crise, mas saem da igreja e voltam a viver exatamente como antes. Isso não é arrependimento. Isso é apenas remorso. E o remorso não salva. Ele entristece, ele pesa, mas ele não transforma. Porque o arrependimento bíblico gera mudança real de vida. O Salmo 51 é o grito de uma alma que entendeu o que significa ofender a Deus. Davi havia pecado gravemente: adultério, engano, assassinato. Ele tinha em suas mãos o sangue da imoralidade e da injustiça. Mas quando o profeta Natã o confrontou, ele não procurou se justificar.
Ele não se escondeu atrás do trono, nem de sua autoridade. Ele quebrou-se por completo diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Ele reconhece que pecou. Ele não tenta relativizar, não culpa ninguém. Ele sabe que o que fez foi contra Deus. E por isso, sua oração é um clamor que vem das entranhas da alma. Arrependimento não é só reconhecer o erro. É odiar o erro, abandonar o erro e desejar profundamente ser purificado. Ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabe que não precisa apenas de perdão, precisa de transformação interior. Muitos querem o alívio da culpa, mas não desejam ser transformados. Querem continuar os mesmos, mas sem a dor do peso do pecado. Isso não é arrependimento. Isso é negação espiritual. A Bíblia diz que Deus salva os de coração quebrantado. Salmo 34:18. Mas essa palavra quebrantado não significa simplesmente triste. Significa partido, moído, desconstruído por completo. É o reconhecimento de que não há nada em nós que mereça. Salvação é olhar para dentro e dizer: eu sou o pecador, eu sou quem precisa de misericórdia, eu sou quem precisa ser limpo, porque por mim mesmo estou condenado. Sem esse tipo de arrependimento, não há salvação. Sem quebrantamento, não há reconciliação com Deus. É por isso que tantos frequentam igrejas e nunca mudam, porque nunca foram verdadeiramente confrontados com a gravidade de sua condição. Nunca se viram como Deus os vê. Nunca sentiram o peso real do pecado. E sem sentir esse peso, ninguém deseja ser liberto. O evangelho de hoje, diluído e superficial, tenta tornar tudo fácil. Tenta dizer que basta levantar a mão, repetir uma oração, assinar um cartão. Mas o que Jesus pregava era algo bem diferente. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Ele não dizia: venham como estão e permaneçam como estão. Ele dizia: arrependam-se, deixem o pecado, neguem a si mesmos, tomem a cruz. E esse é o evangelho que ainda salva. Arrependimento é dar meia volta. É abandonar o caminho antigo, é romper com o pecado, é apagar o número daquela tentação, é cortar aquele laço que ofende a Deus, é abrir mão do orgulho, da arrogância, da mentira, da vaidade. Arrependimento verdadeiro não negocia. Ele renuncia, ele quebra alianças com tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Davi não disse: Senhor, me perdoe, mas foi Batseba que se expôs. Ele disse: eu pequei. Isso é responsabilidade espiritual. Isso é maturidade diante de Deus. Isso é conversão. E quando há esse tipo de confissão, o céu se abre. Porque Deus nunca despreza um coração sincero que se humilha diante dele. Mas o que temos visto hoje é uma geração que justifica seus erros, que suaviza o pecado, que transforma adultério em fraqueza, mentira em estratégia, orgulho em autoestima. E enquanto não houver verdade, não haverá libertação. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade fere antes de curar. E só quem aceita ser ferido pela espada da palavra é que experimenta a cura da graça. A salvação não é um sentimento, não é uma decisão emocional, é uma mudança de vida. E essa mudança começa com um arrependimento genuíno. Quando alguém entende que ofendeu ao Deus Santo, que foi cúmplice do mal, que carregava sobre si uma culpa eterna, e que mesmo assim Deus oferece perdão completo através do sangue de Jesus, isso quebra qualquer coração arrogante, isso faz cair de joelhos, isso nos coloca no chão, e é aí, no chão, que Deus começa a nos levantar. É ali, no lugar da humilhação, que Ele derrama o azeite da cura. É ali, na lágrima sincera, que Ele planta a semente da nova vida. Mas sem arrependimento,
Tudo que temos é emoção. Emoção que passa, emoção que não muda, emoção que nos faz voltar aos mesmos pecados, aos mesmos ciclos, aos mesmos erros. Só o arrependimento liberta, só o arrependimento regenera, só o arrependimento salva. E se hoje o Espírito Santo está tocando a sua consciência, não endureça seu coração, não racionalize, não adie, não corra para as desculpas, corra para o altar, corra para o arrependimento, porque é ali que a salvação começa. É ali que a velha criatura morre e a nova nasce. É ali que o passado é enterrado e o futuro eterno começa. Arrependa-se enquanto ainda há tempo, porque sem arrependimento não há vida eterna. A cruz de Cristo continua sendo o ponto de divisão entre os que vivem e os que morrem espiritualmente. Ela não é apenas um símbolo da fé cristã. Ela é o coração do Evangelho. É na cruz que a justiça de Deus e a misericórdia se encontram. É na cruz que a ira contra o pecado é satisfeita e o amor pelo pecador é plenamente revelado. E é por isso que não existe salvação fora da cruz de Jesus. Muitos procuram alternativas. Alguns confiam em filosofias. Outros se apegam a tradições. Há quem se perca em espiritualidades vazias, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus foi categórico, inegociável, claro como o sol do meio-dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ele não disse ser um dos caminhos. Ele não disse que seria uma possibilidade. Ele disse ser o único. Porque só Ele morreu por nossos pecados, só Ele carregou a culpa da humanidade, só Ele ressuscitou ao terceiro dia, e só Ele está vivo para interceder por nós junto ao Pai. Qualquer tentativa de alcançar a salvação sem passar pela cruz é um insulto ao sacrifício do Cordeiro. A salvação não é uma escada construída por boas obras, é um resgate realizado por um Salvador. E esse resgate teve um preço altíssimo, o sangue do Filho de Deus. Em seu corpo moído, a ira divina contra o pecado foi plenamente satisfeita. Ele não foi morto por causa de uma conspiração política. Ele entregou-se voluntariamente, sabendo que só através da sua morte haveria vida para nós. Na cruz, aconteceu a substituição mais radical da história. Jesus, o justo, tomou o lugar dos injustos. Nós merecíamos a condenação. Nós éramos os culpados, mas Ele se colocou entre nós e a eternidade, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele nos substituiu, pagou nossa dívida, suportou nossa culpa, e tudo isso por graça. Mas não pense que a cruz é algo passivo ou superficial. A cruz exige uma resposta. Ela é o confronto mais direto com a nossa arrogância. Porque ela diz que não somos capazes de nos salvar, que somos devedores, que precisamos ser lavados por um sangue que não é nosso. E isso fere o orgulho humano. Por isso, como Paulo escreveu, a cruz é escândalo para uns e loucura para outros, mas para os que creem, é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Em Lucas 23, vemos uma cena que revela o poder da cruz em ação. 2. Homens estão sendo crucificados ao lado de Jesus, ambos culpados, ambos condenados pela justiça humana, ambos prestes a morrer. Mas algo muda no coração de um deles. Ele olha para o homem entre eles e vê algo que o mundo não consegue ver. Enquanto o outro blasfema, esse homem se curva em humildade e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha tempo para obras, não tinha como voltar atrás e reparar seus erros. Não tinha religião, não tinha títulos, mas tinha fé em Jesus. E a resposta do Salvador foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ali, naquele momento, a graça brilhou com todo o seu poder. Porque o ladrão se agarrou ao único caminho que existe,
a cruz de Cristo, e foi salvo, não por méritos, mas por fé. Aquele homem pendurado entre o céu e a terra nos ensina que não há caso perdido quando alguém se rende ao Cordeiro de Deus. Enquanto há vida, há esperança, se houver arrependimento e fé no sacrifício de Jesus. Mas o que dizer de tantos hoje que desprezam essa verdade? Que tentam somar à cruz suas próprias obras, seus próprios méritos, suas próprias filosofias? Isso não é evangelho. Isso é orgulho espiritual. A cruz não precisa de complementos. Ela é suficiente. O sangue de Jesus é mais do que capaz de perdoar, justificar e regenerar qualquer pessoa que venha a Ele com fé sincera. Não há atalhos, não há substitutos, não há caminhos paralelos, nenhum líder religioso, nenhum sistema doutrinário, nenhuma instituição pode salvar. A salvação não é herdada, comprada ou merecida. É recebida pela fé, exclusivamente através da cruz. Por isso não é à toa que o inimigo odeia a cruz. Ele não teme os símbolos, ele não teme discursos religiosos, mas ele treme diante do nome de Jesus proclamado com fé, porque sabe que a cruz foi a sua derrota definitiva. O Calvário foi o lugar onde o poder do pecado foi quebrado. Foi ali que o véu se rasgou. Foi ali que o caminho para o Pai foi aberto. Foi ali que os nossos nomes puderam ser escritos no livro da vida. Se você tentar construir sua fé sobre outra base, ela cairá. Se tentar seguir a Cristo sem passar pelo Gólgota, você apenas estará praticando uma religião morta. Mas se você crer, se você se render, se você reconhecer que só a cruz pode te salvar, então você será liberto. Porque onde o sangue de Jesus é aplicado, a condenação não pode permanecer. A cruz não foi um acidente. Ela foi o plano eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Tudo o que foi anunciado pelos profetas apontava para aquele madeiro. E agora, tudo o que temos, perdão, reconciliação, paz, vida eterna, fluem daquele mesmo lugar de dor e redenção. Por isso, pare de procurar fora da cruz aquilo que só a cruz pode oferecer. Pare de tentar construir sua salvação com as próprias mãos. Isso só vai te cansar e te frustrar. A única obra que salva já foi concluída. Está consumado. João 19:30. Essas palavras foram proclamadas não como um suspiro de derrota, mas como o brado final de uma vitória eterna. Você não precisa entender tudo, mas precisa crer. Crer que Jesus morreu por você. Crer que seu sangue é suficiente. Crer que sem ele você está perdido, mas com ele você é salvo, limpo, amado e chamado para a eternidade. Não negligencie essa verdade. Não trate a cruz com indiferença, porque diante dela todo joelho se dobrará, uns para a vida, outros para o juízo. Que você seja contado entre os que se dobram agora, em reverência, em fé, em entrega. Porque quem se rende à cruz encontra a vida, quem rejeita caminha para a morte. E não há meio termo. Cristo é o único caminho. A cruz é a única ponte. O sangue é o único remédio. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus. E o tempo de crer é agora. Há uma pergunta que ecoa como um espelho espiritual diante de cada cristão que confessa a fé em Jesus. Se a minha fé é verdadeira, onde estão os frutos dela? Não se trata de aparência, de discursos religiosos ou de emoções vividas no culto. Trata-se de evidência, porque a fé verdadeira deixa marcas visíveis, e uma fé que não transforma, não salva. Jesus foi muito claro. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Ele está falando de pessoas que conheciam o nome dele, que o chamavam, que talvez até o adoravam com palavras, mas não faziam a vontade de Deus, e por isso foram rejeitadas. A salvação é pela graça, sim,
Mas a graça que salva nunca deixa alguém do mesmo jeito. Ela muda a raiz, e essa nova raiz sempre produz um novo fruto. Jesus continuou dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Ele usou a imagem de duas árvores, uma boa e uma má. A boa árvore produz fruto bom, a má, fruto mau. E a distinção não está no discurso das árvores, mas nos frutos que elas manifestam. É aqui que precisamos ser confrontados com seriedade. Não basta saber versículos, não basta dizer que crê. A fé verdadeira reorganiza a vida, transforma o caráter, redefine as escolhas. Se alguém diz que foi salvo, mas continua mentindo, traindo, odiando, vivendo para si mesmo, então algo está errado, porque a salvação que vem de Deus gera o fruto do Espírito de Deus. Gálatas 5:22, 23 nos dá a lista desses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas pelo esforço humano, mas são o resultado da vida de Cristo fluindo em nós. Quando alguém nasce de novo, o Espírito passa a habitar nele, e ele começa a produzir esse fruto. Não de forma perfeita, mas de forma crescente. Não se trata de uma mudança instantânea de comportamento externo, mas de uma transformação contínua e crescente do interior. Quem é salvo não vive mais segundo a carne, mas começa a andar segundo o Espírito. E isso se manifesta nas atitudes, no perdão oferecido, no amor ao próximo, no controle da língua, na humildade, na fidelidade no casamento, na integridade quando ninguém está olhando. A raiz da fé genuína produz fruto visível. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, mente. Se alguém diz que é salvo, mas não perdoa, não serve, não se santifica, está se enganando. Porque a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não porque as obras nos salvam, mas porque a salvação verdadeira produz obras naturalmente. É impossível estar cheio do Espírito e não transbordar em ações que refletem o caráter de Cristo. Jesus alertou sobre os falsos profetas que viriam com aparência de ovelhas, mas por dentro seriam lobos. E a orientação dele para discerni-los foi simples: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela eloquência, não é pelo sucesso, não é pelo carisma. É pelo fruto, é pelo tipo de vida, é pela coerência entre o que se prega e o que se vive. E essa mesma verdade se aplica a todos nós. Cada um precisa olhar para a sua própria árvore espiritual. Que tipo de fruto você tem dado? Que cheiro sua vida exala? A linguagem que você usa, os pensamentos que alimenta, os desejos que cultiva, tudo isso revela a natureza da árvore. A fé verdadeira transforma até as intenções mais ocultas. Não há área que fique intocada quando Jesus entra. Não podemos nos enganar com uma fé emocional, baseada apenas em experiências. A fé genuína é viva, prática, perseverante. Ela resiste às tempestades, vence as tentações, suporta as provações. Ela não desiste de Deus quando as coisas ficam difíceis. Ela não negocia valores quando o mundo oferece alternativas. A fé verdadeira permanece até o fim. Perseverança é outro fruto claro da salvação. Muitos começam bem, mas não continuam. Ficam pelo caminho, trocam o eterno pelo momentâneo. Mas quem foi realmente alcançado pela graça segue adiante, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em meio às lágrimas, ele não retrocede, porque sabe em quem tem crido e reconhece que só há vida em Cristo. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Quem é salvo pode cair, mas não permanece no chão. Pode errar, mas não se acomoda no erro. Pode fraquejar, mas não abandona a fé. Porque o Espírito Santo que habita nele não o deixa confortável no pecado. Ele convence, corrige, disciplina e restaura.
E essa ação contínua do Espírito é mais uma evidência da salvação. Há também uma fome pela presença de Deus. Quem é salvo deseja Deus mais do que o mundo, ama a palavra, busca a oração, sente saudade da comunhão com o Pai. O coração regenerado tem sede de justiça, não de aprovação humana. Tem prazer na obediência, não na aparência. Não vive para impressionar, mas para agradar aquele que o resgatou. E o amor é o maior de todos os frutos. Não um amor romântico ou interesseiro, mas o amor que perdoa, serve, suporta, entrega, se sacrifica. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos, se nos amássemos uns aos outros. João 13:35. Isso é um sinal público de que pertencemos a Ele. O amor verdadeiro é a prova de que fomos tocados por uma graça que nos ensinou a olhar o próximo com os olhos de Cristo. Se sua fé não produz frutos, não se acomode, examine-se. Clame a Deus por um coração regenerado. Peça que Ele arranque qualquer raiz estranha e plante em você a vida dele. Porque ninguém pode viver como salvo sem antes ter sido salvo. E ninguém que foi salvo permanece estéril. O ramo enxertado na videira sempre floresce, mesmo nos desertos. O céu não está reservado para os que apenas levantaram a mão em um culto. Está reservado para os que se tornaram novas criaturas, para os que deixaram o velho homem para trás, para os que vivem como quem foi redimido. Uma vida cheia de frutos é uma vida cheia de Cristo. E onde Ele reina, os frutos são inevitáveis. Que você se examine com temor e sinceridade, não para se condenar, mas para se alinhar. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há o toque do Espírito. E se hoje você ouvir essa voz, não endureça o coração, porque quem é salvo, vive como salvo. E quem vive como salvo, já experimenta aqui na terra o gosto da eternidade. Chegará o momento em que todas as vozes se calarão, todos os argumentos cairão por terra e o tempo deixará de existir. Será o grande dia da separação. Um dia que não pode ser adiado, ignorado ou revogado. A palavra de Deus declara, e com clareza, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Mateus 25, 31, 32. Não será um julgamento coletivo, mas pessoal. Cada alma será trazida diante do trono, cada vida será revista, cada obra será pesada. E a grande pergunta não será: você foi conhecido na terra? Mas sim, você foi conhecido do céu. Porque naquele dia não importará o número de seguidores, os anos de igreja, os títulos adquiridos, nem os dons manifestados. Importará apenas uma coisa: você foi achado em Cristo. Jesus disse que haverá separação, não entre ricos e pobres, não entre influentes e esquecidos, mas entre os que são dele e os que não são. As ovelhas à sua direita ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Os bodes à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 34, 41. E essa separação não será injusta, será exata, santa, definitiva. Neste momento da história, vivemos o tempo da graça, o tempo da porta aberta, o tempo em que o sangue de Jesus clama por perdão e restauração. Mas o tempo da graça tem um limite, ele não durará para sempre. Quando o rei se levantar, não haverá mais convite, haverá julgamento. Jesus contou outra parábola que deve estremecer qualquer coração acomodado. Em Mateus 22, ele fala de um rei que preparou um grande banquete. Os convidados foram chamados, mas muitos recusaram, zombaram, desprezaram. Então o rei mandou chamar outros, bons e maus, das ruas, das esquinas, dos lugares esquecidos.
A sala do banquete se encheu. Mas então, ao passar entre os convidados, o rei viu um homem sem vestes nupciais e perguntou: Amigo, como entraste aqui sem as vestes apropriadas? O homem emudeceu, e o rei disse: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Mateus 22, 11, 13. O homem estava no lugar certo, mas sem a preparação certa. Participou do culto, talvez. Ouviu as mensagens, talvez. Mas não foi revestido de Cristo. Não foi transformado. Não havia nascido de novo. E por isso foi lançado fora. Essa é a última verdade que muitos não querem ouvir. Há pessoas dentro da igreja que não estarão no reino. Você pode estar no meio dos convidados, mas ainda não ter respondido ao chamado com arrependimento e fé. Pode estar rodeado de luzes espirituais, mas ainda viver em trevas interiores. A veste nupcial não é aparência religiosa, é o sangue do Cordeiro que purifica e cobre o pecador arrependido. É a nova natureza que nasce quando alguém entrega tudo a Jesus e passa a viver para a glória de Deus. O dia virá e nada será oculto. Os olhos do justo juiz atravessarão o que os homens não veem. Ele não será enganado por palavras. Ele não se impressionará com discursos. Ele olhará para o coração e saberá com precisão quem o pertence e quem apenas o utilizava como escudo de conveniência. E nessa hora não haverá mais tempo para consertos. O livro da vida será aberto e só estarão escritos ali os nomes dos que nasceram de novo e permaneceram em Cristo. Talvez você tenha adiado esse momento. Talvez tenha pensado: ainda tenho tempo. Mas ouça com seriedade, você não tem controle sobre o amanhã. Sua alma é eterna, mas sua vida na terra é um sopro. O convite do céu é real, mas ele requer resposta. Não resposta emocional nem religiosa, resposta espiritual, baseada na rendição total a Jesus. Não se iluda com a ideia de que Deus entende tudo. Deus entende sim, mas ele também julga com justiça. E justiça exige separação. O mesmo Jesus que curou enfermos e abraçou pecadores será o mesmo que dirá: nunca vos conheci. Porque ele é amor, mas também é santidade absoluta, e só quem foi purificado poderá estar diante dele naquele dia. Se você ainda vive apoiado em tradições, em religiões, em sentimentos, desperte. Essas coisas não te salvarão. Somente o sangue de Jesus, aplicado em sua vida através do arrependimento e da fé, pode garantir sua entrada no reino eterno. Não há segunda chance após a morte. Não há purgatório. Não há oração que mude o destino de quem partiu sem Cristo. A decisão é agora, e ela é eterna. Paulo escreveu com urgência: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. E 2 Coríntios 6, 2. Não é amanhã, não é quando tudo melhorar, é agora. É enquanto o Espírito ainda fala ao seu coração. É enquanto você ainda sente o chamado batendo à porta da sua alma. Porque se você continuar adiando, pode acontecer de você cruzar a eternidade sem estar preparado. E naquele dia, nem lágrimas, nem justificativas, nem argumentos serão suficientes. O único que poderá te defender diante do Pai será Jesus, se você estiver nele. Se você estiver vestido com sua justiça, se tiver vivido como alguém que foi salvo. O reino de Deus é preparado para quem o ama de verdade, para quem renunciou o mundo, para quem viveu com os olhos na eternidade. Hoje, você está diante de um convite. O convite mais importante que já foi feito: entrar para o reino de Deus, ser achado em Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida e estar pronto para o grande dia. Mas a escolha é sua, não do pastor, não da família, não dos amigos. É você diante de Deus. Quando tudo acabar, só restarão duas posições, à direita ou à esquerda, salvo ou perdido, cordeiro ou bode, céu ou condenação.
Não haverá um meio termo, a separação será definitiva. E por mais dura que essa verdade seja, é a verdade que pode te salvar. Prepare-se, limpe suas vestes, renda-se ao Senhor, porque o Rei está vindo, e quando ele vier, que ele te encontre como ovelha, como servo fiel, como alguém vestido de branco, que ele olhe para você e diga: bem-vindo ao reino preparado para você desde a fundação do mundo. Esse é o destino dos salvos, esse é o destino de quem diz sim ao chamado, enquanto ainda há tempo. Que o Senhor te conceda um coração sensível à sua voz, olhos espirituais para discernir o tempo e coragem para viver uma fé verdadeira e frutífera. Que o sangue de Jesus cubra a tua vida e que no grande dia você seja contado entre os que foram achados fiéis. Em nome de Cristo, seja abençoado com arrependimento genuíno, salvação eterna e paz com Deus. Amém.